Há alguns meses, o protagonista masculino Claire mudou-se de uma cidade grande e distante para uma bela cidade montanhosa. Para sobreviver, ele alugou o antigo armazém do professor aposentado Lu Lin e começou a criar abelhas com cuidado. Claire é muito boa em apicultura e logo o primeiro lote de mel foi produzido com sucesso. Para agradecer a Rowling por cuidar dela, Claire deu-lhe mel fresco para provar. Rowling frequentemente o convidava para jantar em sua casa e, depois de ir e vir, os dois se tornaram amigos íntimos que conversavam sobre tudo. Claire gosta muito da vida tranquila da aldeia nas montanhas. Ele dedica a maior parte de seu tempo e energia às abelhas, porque esses elfos sempre podem lhe dar os presentes mais doces do mundo. Esta manhã, Rowling estava brincando com o computador em casa. Para um homem idoso de 60 anos, navegar na internet era um de seus poucos hobbies. Nesse momento, uma janela pop-up de aviso apareceu repentinamente na tela do computador, dizendo que seu computador estava infectado com um vírus cavalo de Troia e precisava ser resolvido o mais rápido possível. Rowling subconscientemente clicou em confirmação, mas caiu em um golpe elaborado. Por trás da misteriosa janela pop-up está um grupo fraudulento bem organizado e em grande escala. Depois que Rowling clicou na janela pop-up, o golpista Bode enviou uma chamada de voz, alegando que era um membro da equipe da Agência de Segurança Nacional. O computador de Rowling agora precisa baixar o software antivírus de acordo com suas instruções, caso contrário, dados importantes serão ser roubado ou excluído. O disco rígido do computador de Rowling continha as informações que ela acumulou ao longo dos anos e fotos preciosas de seus familiares. Isso era extremamente importante para ela, então Rowling obedeceu ao pedido da outra parte e abriu o site de phishing disfarçado, ainda esperando estupidamente pela próxima Instrucos. Ao mesmo tempo, o grupo fraudulento aprendeu rapidamente sobre a situação financeira de Rowling por meio de tecnologia de hacking. Após algumas inspeções, o gerente Bode ficou muito feliz. Como gerente do fundo de caridade da escola, Rowling era responsável por quase 2 milhões em doações. Além disso, ela também tinha uma grande poupança em sua conta pessoal de pensão. Para obter a senha da conta de Rowling, Bode transferiu diretamente $50 mil para a conta de caridade de Rowling e depois ligou para alegar que havia cometido um erro e esperava que Rowling pudesse devolver o dinheiro. Caso contrário, ela perderia o emprego e até enfrentaria consequências legais. Acusação da empresa. Rowling imediatamente entrou em sua conta e descobriu que acabará de receber uma transferência de $50 mil. Ela foi bondosa e concordou em transferir o dinheiro para devolver o dinheiro sem sequer pensar nisso, e confortou o golpista para não se preocupar. Só assim, Rowling digitou sua conta e senha conforme necessário, mas seu computador instantaneamente caiu em uma tela preta. A organização fraudulenta aproveitou a oportunidade e transferiu todos os fundos da conta de Rowling. Quando o computador voltou ao normal, Rowling olhou para o computador e congelou. Milhões de dólares em fundos de caridade e de pensão que ela trabalhou duro para economizar por muitos anos foram todos eliminados. Sofreu uma fraude online. O grupo fraudulento aplaudiu ruidosamente e ficou muito feliz por ter fraudado com sucesso. Mal sabiam eles que seu movimento causaria um terrível efeito borboleta. Naquela noite, Claire foi visitar Rowling com o mel recém-produzido, mas descobriu que não havia luz no quarto. Ele foi primeiro à cozinha, onde o vapor subia do fogão e a fumaça enchia o ambiente. Claire desligou rapidamente o fogo e apagou as chamas. Será que a senhoria estava com problemas? Claire pensou sobre isso, então pegou uma enxada do porta-faca e segurou-a na mão, e caminhou passo a passo pelo corredor escuro em direção à sala de estar. Claire franziu a testa, sentindo uma premonição ruim ficando mais forte. Justamente quando ele estava prestes a dar um passo à frente para olhar mais de perto, uma acusação severa de uma mulher veio de trás. A garota apontou uma arma para Claire e pediu-lhe que desistisse imediatamente da resistência. A garota era Camille, filha do proprietário Rowling, que erroneamente considerava Claire a assassina. Claire não resistiu e permitiu que a menina a levasse à delegacia. Logo depois, um grande número de policiais chegou à casa de Rowling. Após uma investigação cuidadosa, foi confirmado que Rowling morreu por suicídio. Claire logo foi libertada. Depois que Camille soube da verdade sobre o assunto, ele tomou a iniciativa de se desculpar e contou detalhadamente o motivo do suicídio de sua mãe. Minha mãe é uma pessoa que ama muito a vida. E ela ainda não consegue desistir. Pode-se ver que ela gosta muito de você porque você se parece muito com meu irmão. Obrigada por ficar com ela. Pelo menos você é muito melhor do que minha filha incompetente. Para confortar Camille, mas ela não sabia como dizer. A menina suspirou e continuou. Minha mãe sofreu uma fraude. Eles a fraudaram em todo o seu dinheiro. Dos detetives do Departamento de Segurança foram decepcionantes.
Era um enorme grupo fraudulento transnacional, com muitas pessoas e grande poder. Mesmo a Interpol não podia fazer nada contra eles. Claire não pôde deixar de dizer: é mais abominável enganar um velho para obter dinheiro do que roubar os brinquedos de uma criança. Quando uma criança sofre bullying, pelo menos ela tem os pais para protegê-la, mas e o velho? Ele só pode trazer seus arrependimentos para o caixão. Essas feras têm que pagar por isso. Você deve pagar o preço por suas ações. Como agente federal, ele prometeu lutar contra a gangue de bandidos. Fim. Claire não disse mais nada e encerrou silenciosamente a conversa com Camille. Depois de sair da velha casa, Claire encontrou o telefone via satélite na caixa e discou um número misterioso. Depois de ser conectado, o oficial de rua ficou profundamente surpreso. Com sua impressão, Claire havia se aposentado da agência de ataque especial, então ele deve estar com problemas para pedir ajuda agora. Após uma simples comunicação, o vendedor de rua tomou conhecimento de seu pedido e descobriu no menor tempo possível o grupo fraudulento que enganou Rowling. Ele imediatamente iniciou uma investigação. Logo depois que Claire desligou o telefone, o funcionário da rua obteve algumas informações. Ele disse que o assunto era realmente um pouco complicado. As informações mostravam que esse grupo fraudulento estava profundamente envolvido e tinha bases em todo o mundo. É muito difícil destruí-lo completamente. Claire não se surpreende com o resultado, mas alguém tem que fazer justiça. Contanto que ele dê o primeiro passo, um dia chegará ao fim. Como agente federal aposentado, sua abordagem é simples e direta. Naquela manhã, Claire levou 2 barris de gasolina para uma filial secreta do grupo fraudulento. Os 2 homens fortes imediatamente pararam e perguntaram quais eram seus planos, mas a resposta de Claire chocou os 2. Escute, cara, vou incendiar esse maldito lugar, é melhor você me deixar ir por um momento. 2 homens fortes pensaram que Claire era uma lunática em busca de problemas, então planejaram usar a violência para expulsá-lo. Mas Claire os derrubou com apenas 2 socos e entrou no prédio carregando 2 barris de gasolina. A recepcionista estava brincando com seu celular enquanto registrava visitantes para Claire. Claire disse a ela para avisar a todos imediatamente para se prepararem para a evacuação, pois um incêndio ocorreria aqui. Enquanto falava, ele também mostrou a ela os 2 barris de gasolina que tinha na mão. A senhora da recepção não pôde deixar de rir e não levou a sério as palavras de Claire. Como recepcionista de um grupo fraudulento, ela tem que lidar com muitos golpistas todos os dias, e há muitos mais flagrantes do que Claire. Mas desta vez a recepcionista pode ter calculado mal. Logo depois, Claire chega ao call center onde os golpistas trabalham e ordena que todos desliguem os telefones e parem de enganar o pobre velhinho. É uma pena que os golpistas estivessem imersos em seu trabalho e não levassem suas palavras a sério. Vendo isso, Claire deixou de ser educada e pegou um mentiroso ao lado dela e bateu nele. Esse truque funcionou como esperado, e todos os golpistas pareciam frios, violentos e implacáveis. Foram as impressões diretas que Claire lhes deu. Todos permaneceram em silêncio e não ousaram se mover precipitadamente, com medo de serem espancados violentamente. Depois de desabafar, Claire começou a gritar para todos, pedindo-lhes que jurassem coletivamente que nunca mais participariam de atividades fraudulentas. Os mentirosos tinham medo de apanhar, então só podiam sussurrar em concordância. O que eles não esperavam era que após um simples juramento, Claire jogasse gasolina no computador à sua frente. Todos os presentes entraram em pânico de repente e as pessoas se levantaram e saíram correndo do salão. Como Claire fez muito barulho, os bandidos do grupo fraudulento finalmente reagiram e a cercaram na direção oposta da multidão. Claire não mostrou misericórdia para com essas pessoas, e em pouco tempo, todos os bandidos caíram no chão. O gerente que antes era tão arrogante agora parecia uma criança que cometeu um erro, esperando castigo, mas Claire não levou a sério e saiu do prédio com calma após plantar o artefato explosivo. Com um rugido ensurdecedor, o prédio foi reduzido a escombros. Por outro lado, o gerente que escapou por pouco contatou imediatamente o gerente-geral para descobrir quem era a pessoa que atacou seu centro de fraude. Infelizmente, desta vez o gerente-geral ficou frustrado. O diretor não só se recusou a ajudar, mas também ordenou que ele se contivesse e evitasse ser pego. Como não era confiável e a face do grupo fraudulento precisava ser restaurada, a tarefa de investigar o incendiário só poderia ser realizada secretamente pelo próprio pessoal. Esta manhã, depois de Claire cuidar da fazenda de abelhas, ela voltou para Guca. O gerente do grupo fraudulento chegou com bandidos e, após investigação, confirmaram que Claire era culpada pela explosão do prédio. Para desabafar sua raiva, o gerente ordenou que os bandidos explodissem a fazenda de abelhas de Claire com espingardas, sem saber que suas ações o colocariam em grandes apuros. Depois de um carnaval,
os gangsters seguiram as marcas de pneus deixadas por Claire e encontraram o antigo armazém que ele alugou. Esse grupo de pessoas parecia bandidos atravessando a fronteira, destruindo tudo o que podiam ver. Desta vez vieram com armas e munições para matar o apicultor. É uma pena que as pessoas do grupo de golpistas nunca tenham imaginado que Claire já foi uma agente experiente e endurecida pela batalha. Então, como eles, um grupo desorganizado de pessoas, poderiam obter nem meio centavo de benefício. Logo, os dois lados iniciaram um jogo no antigo armazém com terreno complexo. Claire é como um fantasma esquivo, sempre capaz de surpreender e explodir fatalmente os vilões no momento mais oportuno. Os vilões reduziram seu número de forma rápida e silenciosa. Depois de ver os cadáveres de seus companheiros, o gerente perdeu todo o espírito de luta e caiu no chão fazendo xixi. Claire veio silenciosamente atrás dele, e o gerente se rendeu diretamente, esperando que Claire o deixasse viver. É uma pena que desta vez seu bom uso tenha acabado. Claire agarrou o braço dele e empurrou em direção à plana de madeira. Com um grito, 4 dedos do gerente foram quebrados. Claire o agarrou pelo pescoço e o jogou no carrinho da árvore, deixando-o chorando de dor. Logo depois, a polícia soube do incêndio no antigo armazém e Camille, um detetive, também participou da investigação. Gukan sofreu enormes perdas, mas em vez de ter uma expressão triste no rosto de Camille ainda se regozijava com o infortúnio, porque as pessoas que morreram em Gukan eram todas escória do grupo fraudulento. Camille adivinhou vagamente que a pessoa que ajuda sua mãe a vingar é a desconhecida apicultor Claire. Do outro lado, o gerente do grupo fraudulento chorava e carregava o dedo quebrado, preparando-se para ir ao hospital para tratamento. Se tivesse sorte, poderia ser salvo. Vim para aqui ao toa e esperei, depois liguei para o gerente-geral para reclamar. Ao ouvir isso, o gerente-geral ficou furioso e declarou na hora que queria fazer justiça para o gerente. Antes que a conversa entre os dois terminasse, Claire abordou o gerente novamente, com a intenção de poupar sua vida. Inesperadamente, o gerente se recusou a mudar de ideia, então Claire mudou de ideia e deixou o vilão de fala mansa experimentar a emoção de voar no ar. Ele encontrou uma corda e amarrou o gerente com força, e amarrou a outra ponta em seu carro quebrado. Depois, travou o acelerador e ligou o carro. O motor da caminhonete rugiu e passou por baixo da ponte com fumaça preta. O gerente ficou tão assustado que gritou, mas seu corpo estava amarrado com força e ele só pôde deixar o carro arrastá-lo como um meteoro e cair em direção à ponte. Com uma queda de várias centenas de metros, não havia chance de ele sobreviver. Depois de fazer tudo isso, Claire mudou para um carro novo e usou um telefone via satélite para informar ao gerente-geral que chegaria em breve, pedindo-lhe que lavasse o pescoço e esperasse pela justiça. Este incidente deixou o gerente-geral inquieto. Para evitar problemas antes que acontecessem, ele imediatamente pediu ajuda ao diretor da CIA, na esperança de que este guarda-chuva protetor pudesse salvar sua vida. Para chamar a atenção do diretor, ele revela que o call center que Claire explodiu era um de seus muitos sites. Ele tem mais de 20 centros de fraude de peso no total, então o que o preocupa não é que um deles seja destruído, mas que ele seja alvo de um lunático como Claire. O antigo diretor a princípio não prestou atenção, mas ao ouvir o nome de Claire sua expressão mudou imediatamente. Escute, o apicultor nunca falha e nunca verá um bom final se você irritá-lo. Sobre isso, você só pode fazer isso sozinho. Boa sorte. O gerente-geral ficou um pouco incrédulo. Você é o diretor do Departamento de Segurança Nacional. Trabalhei duro durante 35 anos para chegar a esta posição, não para limpar sua bunda de novo, mas para cuidar do grande negócio em nome de sua mãe, indústria. Quanto mais o diretor se comporta assim, mais curioso o gerente-geral fica sobre a identidade daquele cara. É uma pena que, até sair do prédio do Departamento de Segurança Nacional, o antigo diretor não tenha revelado uma palavra. Claire tem um alto nível de confidencialidade no sistema de inteligência. Naquela noite, Jéssica, uma senhora nobre, ligou para o diretor do Departamento de Segurança Nacional. Ela usou o cargo de diretor da holding como moeda de troca e pediu ao diretor que salvasse a vida de seu filho. A senhora é mãe de Davis, gerente-geral do grupo fraudulento. Embora o diretor estivesse extremamente relutante, ele só pôde concordar. Após algumas operações do diretor, o chefe da agência de inteligência finalmente decidiu deixar o novo capitão agente matar a aposentada Claire. Para ele, se Claire gosta de sua aposentadoria, mesmo que ocasionalmente faça algo ultrajante, ele pode fechar os olhos. Mas desta vez ele não só explodiu um prédio, mas também continuou a causar assassinatos. Perder o controle do poder é a coisa mais intolerável para o chefe do executivo. Naquela noite, Claire foi até um posto de gasolina para descansar, e o novo capitão agente veio diretamente para matá-lo. Ao contrário do estilo constante e firme de Claire,
o capitão é melhor no uso de armas poderosas para supressão geral. Porém, devido ao ambiente especial do posto de gasolina, as forças do capitão não foram totalmente aproveitadas. Por outro lado, Claire usou o terreno para evitar a poderosa chuva de balas, enquanto usava habilmente garrafas de gasolina para revidar. O hipócrita capitão foi queimado até a morte por Claire antes que pudesse reagir. Após receber o relatório, o chefe do Bureau de Inteligência contatou imediatamente o diretor e disse-lhe que o novo capitão agente falhou em sua missão e foi resolvido por Claire na hora. A pesquisa organizacional decidiu permanecer neutra por enquanto. A razão pela qual eles estavam hesitantes foi em grande parte devido ao medo de Claire e de seu status como apicultor. O apicultor aqui mencionado tem um duplo significado. Além de criar abelhas em cativeiro para se proteger, ele também é membro sênior de uma organização especial. Há muitos anos, a Agência Nacional de Inteligência decidiu estabelecer uma organização de apicultores. Após várias etapas de seleção, alguns agentes importantes que são firmes e leais ao serviço do país receberão o título de apicultores e terão sua suprema discrição. Eles podem usar todos os meios para eliminar as brocas prejudiciais ao país, e este sistema de autorremoção é independente do sistema judicial. Mesmo que os apicultores prejudiquem os interesses legítimos de algumas pessoas, eles não serão punidos por lei. Esta é a confiança com que Claire se atreve a explodir o edifício do grupo fraudulento. O chefe da inteligência Wishen explicou os meandros do plano do apicultor aos agentes de maneira enigmática e depois mudou o assunto para Claire. Ele acredita que Claire saiu dos trilhos como apicultor, então é necessário matá-lo antes que ele faça algo maior. Agentes comuns convocados pelo diretor serão responsáveis pela operação de limpeza. Ao mesmo tempo, Camille, que trabalha para o FBI, também presta muita atenção aos movimentos de Claire. Por acaso, descobriu o manual de funcionamento da organização de apicultores no antigo armazém alugado por Claire. Um dos artigos despertou sua curiosidade. Os apicultores estão centrados na rainha, mas se a rainha perde o seu papel, as abelhas têm o poder de ocupar o seu lugar. Todo o manual parece comum, mas esconde habilmente os princípios operacionais da organização de apicultores. Naquela noite, Claire retornou à sua base secreta e rapidamente obteve os endereços detalhados de cada filial da organização fraudulenta por meio do sistema de inteligência da organização de apicultores. Em seguida, ele está pronto para lutar para erradicar completamente esta organização maligna da Terra. Ao mesmo tempo, enviou ordem para evacuar o pessoal para o quartel-general. Mas o dirigente continuou teimoso e clamou por lutar até o fim. Neste momento, Claire desceu as escadas. Ele provocou os membros da equipe SWAT e revelou diretamente sua identidade. A polícia especial respondeu imediatamente e planejou prendê-lo no local. Mas a disparidade de força entre os dois lados era grande demais, e Claire rompeu facilmente o bloqueio. No prédio, a equipe especial do diretor ainda tentava persuadir o gerente, na esperança de que ele demitisse imediatamente os funcionários. O gerente destacou seu ímpeto e ligou diretamente para o gerente-geral Davis para obter instruções. No entanto, a resposta de Davis foi ainda mais sem palavras. Ele acredita que todos os agentes da CIA recebem ordens do diretor, e o diretor é o guarda-chuva protetor que sua família gasta muito dinheiro para controlar, então toda a CIA deve trabalhar para ele. Eles deveriam encontrar uma maneira de matar a apicultor Claire em vez de recuar. Toda a divisão é a mais rentável do grupo e não quer desistir facilmente. O capitão ficou sem palavras depois de ouvir isso. Como um leal ao diretor da CIA, ele só poderia ser forçado a travar uma batalha de guarda com Claire. Mas o capitão do agente não esperava que Claire já tivesse invadido o prédio da sede e ido ao call center. Ele ordenou que todos saíssem imediatamente, mas o gerente clamou que eles poderiam gerar dezenas de milhões de lucros todos os meses e quantos impostos poderiam pagar. Parecia-lhe que, desde que conseguissem ganhar muito dinheiro, os golpistas poderiam entrar. Claire finalmente perdeu a paciência e não havia necessidade de dizer mais nada sobre esses caras teimosos. Ele mais uma vez perturbou todo o salão. Os falcões e cães enviados pelo diretor começaram a revidar loucamente, enquanto Claire usava o terreno para lidar com essas pessoas enquanto montava uma armadilha assassina. Os agentes que não sabiam a verdade correram para o elevador e atiraram na direção da fuga de Claire. Claire aproveitou para explodir o cabo do elevador. Os agentes não tiveram tempo de escapar do carro e todos caíram em queda livre. Alguns até foram cortados em 2 pedaços. E foram arranjados por Claire com antecedência. Ele foi pego por uma corda de aço e caiu para a morte. Com o obstáculo eliminado, Claire saiu calmamente do poço do elevador e usou um grampeador para extrair uma confissão do gerente. O gerente foi forçado a revelar a identidade do gerente-geral Davis e seu esconderijo. Até este momento, Claire realmente não sabia quais desafios enfrentaria.
Acontece que o obstinado gerente-geral Davis não é um garoto comum e teimoso, mas um funcionário de segunda geração com ótimas mãos e olhos. Sua mãe, Jessica, é a atual presidente do país. Mesmo assim, Claire não tem intenção de recuar. Eliminar os bugs da máquina estatal é o sentido da existência da Organização dos Apicultores. Mesmo que o Palácio Presidencial seja um covil de dragões, ele ainda terá que invadi-lo. Não muito depois da partida de Claire, o agente Camille chegou ao centro da fazenda de abelhas. Ele ficou extremamente chocado com uma foto na tela do computador. Ele não esperava que o digno presidente de um país aparecesse no mesmo quadro que o líder dos bandidos. Davis. Após uma breve investigação, Camille e seus colegas descobriram que a presidente Jessica e Davis estavam, na verdade, em um relacionamento mãe-filho. Naquela noite, Camille e seus assistentes relataram as informações obtidas aos seus superiores. Eles acreditavam que o próximo alvo de Claire provavelmente seria a residência do presidente. O assistente fica muito intrigado com isso. É lógico que Davis é o chefe por trás do grupo fraudulento e o culpado que matou a mãe de Camille. Claire não tem medo do poder de eliminar o grupo fraudulento e ajudá-lo a se vingar. Mesmo que Camille não concorde em ajudar, ela não deveria revelar os movimentos de Claire com antecedência. Camille Yo-Yo muitas vezes lamentou que preferia resolver o assunto por meio da lei do que por vingança violenta. O assistente ficou sem palavras por um tempo. Como o filho do atual presidente poderia ser facilmente punido por meios legais? Ele tinha 1000 motivos para se desculpar. Talvez Claire esteja fazendo a coisa certa, mas não importa o que o assistente diga, Camille está determinada a proteger a segurança da família do presidente. Esta é sua responsabilidade intransponível como agente do FBI. No Palácio Presidencial, todos os agentes da CIA foram enviados. Ativaram o mais alto nível de medidas de segurança e guardaram todos os cantos. Para evitar a infiltração de Claire, soldadores foram contratados para soldar todas as tampas duras dos bueiros. Mesmo assim, Claire encontrou um avanço. Ele primeiro usou uma máquina de corte para abrir a entrada do cano de esgoto, depois deslizou para dentro do chassi do carro tão silenciosamente quanto uma lagartixa e se escondeu sob o carro da frente. Claire está familiarizada com todos os processos de trabalho de segurança. Ele espera silenciosamente embaixo do carro que sua presa morda a isca. Como era de se esperar, para evitar que alguém se esconda embaixo do carro e pesque em águas turbulentas, eles terão uma pessoa dedicada deitada no skate de manutenção para realizar as inspeções. Claire estava esperando por essa oportunidade. Ele nocauteou facilmente o agente responsável pela inspeção e se escondeu no local onde ele estava escondido. Então vestiu as roupas da outra parte e se misturou abertamente à equipe de segurança. Com a bênção de um conjunto completo de equipamentos, Claire era como ninguém na terra de ninguém e rapidamente tocou o centro da vila. Ele tirou seu nojento uniforme de treinamento de operações especiais, vestiu seu próprio traje e começou a caçar presas. Ao mesmo tempo, o gerente-geral Davis e o diretor da CIA não ficaram parados. Ele gastou muito dinheiro para contratar dezenas de bandidos experientes. Assim que Claire invadir sozinha, eles farão o possível para cercar e matar. Logo depois, Jessica voltou para a vila com seu guarda-costas. No momento, ela estava mais preocupada com a segurança pessoal do filho do que com os intermináveis assuntos nacionais. Ela conhecia muito bem os assuntos dos apicultores. Embora a organização de apicultores desse grande descrição a Claire, ela também tinha o direito de não usar agentes para se proteger. Mesmo assim, os agentes de terno e gravata profissionais ao seu redor não conseguiam lhe dar muita sensação de segurança. A principal prioridade é descobrir que tipo de coisas más seu precioso filho fez para ser alvo dos apicultores. A mãe e o filho tiveram uma conversa franca e Jessica finalmente descobriu que Davis controlava o maior grupo fraudulento do mundo e havia obtido enorme riqueza por meios ilegais. O que é ainda mais irônico é que foi a Agência de Segurança Nacional que lhe forneceu informações sobre as vítimas. Jessica, que ama muito seu filho, quer que ele pare imediatamente e se declare publicamente culpado do crime. Ela também pode usar suas conexões para obter uma sentença reduzida. Mesmo que ele assuma a culpa e peça demissão, é melhor do que ter o filho morto por um apicultor. Ao ouvir a opinião de sua mãe, Davis imediatamente ficou furioso. A fim de angariar fundos de campanha para sua mãe, ele estabeleceu privadamente um grupo fraudulento transnacional e ganhou enorme riqueza através dele. Davis sentiu que o apelo de sua mãe a ele nada mais era do que uma tentativa de exterminar seus parentes e atingir seu objetivo de salvar sua reputação. A mãe e o filho estavam brigando, mas havia um caos fora da vila. Jessica acidentalmente viu Claire de terno e gravata, e ela imediatamente emitiu um alerta antecipado, pedindo a todo o pessoal de defesa do perímetro que se encolhesse e tentasse o seu melhor para capturar Claire. O plano deu certo no início,
mas Claire foi cercada por dezenas de pessoas com armas em punho, forçando-a a se agachar no chão. Mesmo assim, ele ainda tinha um plano alternativo. Acontece que durante o processo de infiltração, ele já havia concluído o acordo casualmente. Claire pressionou silenciosamente o controle remoto em sua mão, e uma série de explosões ensurdecedoras ocorreram ao redor da vila, matando inúmeros agentes no local. Claire também aproveitou a oportunidade para escapar com sucesso da prisão. Depois de uma dura luta, Claire finalmente chegou à área central da vila. Ele empurrou uma porta decorada com espelhos e entrou com muito cuidado. Havia muitos guardas do lado de fora, mas estava bastante deserto aqui. Claire não se atreveu a ser descuidada. Como esperado, um homem forte vestido de amarelo saiu correndo logo. Essa pessoa é o craque que Davis contratou por um preço alto. Comparado aos guardas comuns que são fortes por fora, mas capazes por dentro, este homem musculoso com tatuagens no rosto tem uma habilidade de combate verdadeiramente surpreendente. No início a luta com Claire era de ida e volta, e ele estava ainda melhor em força. Mas comparado à experiência de combate e força de vontade, o homem forte de amarelo não se comparava a Claire. No final, suas falhas tornaram-se cada vez mais óbvias. Depois de cuidar do homem forte de amarelo, a força física de Claire se esgotou e houve vários graus de ferimentos por todo o corpo. Felizmente, ele não encontrou um oponente forte mais tarde e logo conheceu o diretor da CIA. Claire naturalmente não teve problemas em lidar com esse velho indefeso. O diretor, geralmente animado, era como um cachorro perdido naquela época e só conseguia ficar na frente dele. Ao mesmo tempo, o conflito na sala da vila também atingiu um ponto crítico. Furioso, Davis tirou uma pistola da gaveta e matou a assistente negra de sua mãe. Em seguida, houve uma explosão ensurdecedora e a porta da casa foi arrombada. A mãe e o filho que estavam lá dentro ficaram assustados e caíram no chão. Claire entrou calmamente, seguida de perto por Camille e sua assistente. A situação na sala parou por um tempo. Claire olhou para a janela de vidro próxima e perguntou a Camille sobre sua alma. Pense nisso, para quem você está trabalhando? É pelas regras estabelecidas por quem está no poder ou pela justiça em seu coração depois de dizer isso? Ele agiu de forma decisiva e atirou na cabeça de Davis com apenas um tiro. Antes que alguém na casa pudesse reagir, Claire quebrou o vidro e fugiu para fora. Camille o perseguiu até a janela e apontou a arma, mas depois de um momento ele largou a arma. Claire sorriu e acenou com a cabeça, então usou o equipamento de mergulho que estava escondido para escapar. A história termina aqui. The Beaker será lançado em 2024 e será dirigido por David Ayer. A narrativa do filme é suave e refrescante. Jason Statham criou com sucesso a imagem de um cara durão e silencioso com suas habilidades de atuação habilidosas. O diretor usou a maneira mais simples e direta de completar a história de Down for Heaven. Embora o enredo do filme seja um pouco tênue e parte da lógica da história não resista a um exame minucioso, este filme é conhecido por sua estética violenta.